Nossa amada igreja, hoje então estamos aqui, novamente fazer a vontade do nosso Pai. E foi bem engraçado porque eu tinha preparado uma palavra e hoje o GPS me quis dar uma recalculada. Falei, Senhor quer essa palavra? Ele falou, não, vamos mudar, filha, vamos para outra palavra. Eu digo, amém, Senhor. Seja conforme a tua vontade e o teu querer sobre nós. Então, gostaria de compartilhar com os irmãos sobre Atos dos Apóstolos em 8:26. Atos dos Apóstolos 8:26. Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem, etíope eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, via o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosqueira, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contar a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Vou orar. Vamos orar então e agradecer ao Senhor por essa palavra, porque eu estava escrevendo sobre o fruto do Espírito, consistência da carne, e hoje ele fez essa recalculou lá na roda, está falando, vamos conferir pelo mundo então. Então, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, obrigado Espírito Santo pela oportunidade de estar aqui, Pai, de poder falar da tua palavra. Obrigado porque tudo o Senhor sabe, e em todo tempo devemos te dar graça, Senhor. Te adoramos por tudo que o Senhor é, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa cada um que está aqui, cada um que está representando a sua família, abençoa, e que cada um que está aqui possa ser instrumento a outras pessoas, Senhor amado, conforme o Senhor direcionar. Assim eu oro e te agradeço, traz luz sobre a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E aí eu gosto muito dessa palavra sobre Filipe eunuco, porque ela se identifica muito com a gente, né? Quem é evangelista sabe que passou num lugar, já começa a falar sobre Jesus. É algo que a gente não consegue segurar, está dentro de nós. E Filipe, ele era evangelista, tinha um Filipe que ele era um apóstolo, mas esse que a gente vai falar hoje sobre o evangelista. Ele foi um dos 70 discípulos de Jesus e um missionário cristão dos séculos. Ele é citado várias vezes no Atos dos Apóstolos. Ele era um companheiro de missão e
o mistério de Estevão, que foi morto por ser forte em sua fé. O Espírito direcionou Filipe a um homem etíope, que lia as Escrituras em seu carro. Eu fico pensando, quantas pessoas têm sede e fome de Jesus, mas elas às vezes não conseguem discernir a palavra. E nós, quando temos um chamado específico para isso, somos direcionados a levar a palavra para as pessoas, para que elas entendam de forma mansa, branda e humilde, que é assim que é Jesus. E Filipe então ensinou o etíope sobre Jesus Cristo, de uma maneira que o levou a acreditar e a ser batizado. A importância de Filipe no livro de Atos exemplifica o papel de um líder servo, alguém disposto a agir com fé e obediência ao chamado de Deus. Realizar muitos milagres em nome de Jesus, ele fez. Se a gente ler um pouquinho antes, ele estava em Samaria. Aí quando o anjo do Senhor fala com ele, pede que ele vá até então o encontro do eunuco, eu estava dando uma pesquisada e aí ele disse que ele andou por 150 quilômetros, que equivale 13 dias de caminhada. Não sei, pastor, não achei ele dizer, porque na palavra não disse se era de como, de cavalo ou de que forma, só disse que ele foi. Acredito eu que os homens de Deus naquela época eles caminhavam muito, E então quer dizer que se fosse de carro seria 2 horas, mas a média seriam 3 dias. E a gente vê que quando fala lá em Lucas 15:7, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tem alegria no céu quando o Senhor vê fome e sede pelas pessoas que querem por Ele e buscam por Ele. Quando eu cheguei aqui em Campo Grande, que eu entrei no Clube dos Livros, no início eu perguntava ao Senhor, mas será, Pai, que é isso que o Senhor quer de mim? Eu perguntava, tem certeza? Aí foi 16 de março, estava dentro do meu quarto fazendo essas perguntas, a gente questiona, Será, Senhor, que é um tempo, o Senhor quer mesmo? Não é um tempo para mim ficar mais quietinha, Aí ele mandou ir lá para Isaías 49. Não, eu te lanço como flecha, como uma espada, não adianta querer te fechar. Não adianta, não vai acontecer isso. E ali eu entendi então que eu precisava ouvir aquela palavra e aqui está sendo um despertar para mim novamente, porque que no decorrer da nossa vida a gente vai se fechando por algumas coisas, ao ponto muitas vezes de perder nossa identidade, do nosso chamado muitas vezes. E uma menina chamada Carol, que ela faz parte do Clube de Livros, ela foi um grande instrumento para mim, porque eu conversando com o pai em casa e eu disse, Senhor, mas será? E enfim, veio essa palavra e eu fiz convite para ela um dia antes de nós termos a primeira reunião. E a Carol, ela foi como eu nunca, Ela disse, sim, eu quero, o que precisa levar? E muito tempo já, antes a gente já tinha largado o convite, já no grupo para meninas que já estão ali. Então aquilo ali para mim foi muito forte, porque eu entendi, e é isso, uma pessoa vale muito para o Senhor, vale muito mesmo. E muitas vezes tem muitas pessoas, mas não tem sede de fome do Senhor Jesus, só daquilo que Ele pode dar, e não pelo que Ele é, pelo que Ele representa para nós. O que eu aprendo é que assim como o Filipe estava em Samaria levando a palavra ali, até que teve uma missão, o Senhor confiou a ele específica. Muitas vezes nós vamos ter missões que vai ser em grupo, mas tem muitas missões que muitas vezes vai ser cada um no seu secreto no Senhor. E o que eu aprendo, a gente precisa buscar no Espírito a sinceridade de ouvir a sua voz, porque assim como estamos num lugar, de repente o nosso Pai aparece e nos leva para onde deseja. Basta estarmos diante do propósito e dizer, eis-me aqui. Quando falamos sobre isso, esteja preparado para o vídeo, porque ele virá. E ele é para todos esse chamado, o vídeo é para todos. O que vejo um propósito muito pontual, onde havia um eunuco com sede e fome da palavra, mas não compreendia. Pequenas chaves a serem tiradas.
e precisava de alguém que ensinasse. Por isso, cada um tem um chamado específico para a edificação do corpo de Cristo. Naquele momento, não poderia ser alguém, de repente, do louvor ou algum profeta, deveria ser o evangelista Filipe. Ele tinha o propósito, ele sabia como conduzir o eunuco a chegar ao ponto de entrar nas águas. Lá em Efésios 4:11, fala que foi ele quem deu dons às pessoas. O dom a gente sabe que é um presente que o Senhor nos dá. Ele nos dá esse presente, então cabe a nós se vamos usá-lo ou vamos guardar, né? E ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros para pastores e mestres da igreja. E cabe a nós ter discernimento de ver qual é a medida de cada um e qual o chamado que o Senhor tem te despertado. Porque sem ele nada somos e nada conseguimos fazer, gente. Não adianta, não vai dar certo. Não flui, não flui. 1 Coríntios 3:6 vai falar assim: eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou rega, importa o que Deus faz crescer em todo o tempo. Somos aqui meros instrumentos. O importante é o propósito do trabalho e não quem os realiza. Em Lucas 10:1 vai falar que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Portanto, peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores, porque trabalho tem para todos, basta querer. Não podemos ter divisões independentes das funções, o importante é o crescimento do reino de Deus. É como uma grande orquestra e ele está conduzindo, cada um no seu devido lugar, e o corpo ele vai fazer o seu devido funcionamento. Então, quando eu falo que eu botei aqui mais para baixo, e geralmente é assim, eu vejo que quando a gente tem um chamado específico, a gente é uma escolhida, a gente quer fugir, a gente não se acha apto, a gente coloca mil desculpas, menos fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. E acredito que cada um tem um chamado específico, assim como Moisés, como Paulo, como Pedro, assim como cada um está escrito na Bíblia, na palavra, e todos eles tiveram também as oportunidades, tiveram também as suas dificuldades, mas o Senhor sempre esteve ali para dar graça, ânimo, porque Ele disse, né, tem bom ânimo, nada é for, mas Ele venceu, e Ele nos falou sobre isso. E muitas vezes a gente acaba que se vitimiza no lugar de vítima, acaba que a gente se acoa e não faz aquilo que fomos chamados para ser, para Ele mesmo. E quem sabe o Senhor tem chamado você para ser um Moisés, para libertar o povo da tua casa, ou um Pedro, para cuidar de uma igreja. Basta você querer e saber qual é o seu chamado e pedir o discernimento que o Senhor dá. Ele é bom em todo tempo, irmãos. O que falta é a nossa intimidade com Ele. A intimidade, Ele vai falar muito sobre entender o Senhor. Tendo aqui o Mateus, o bombeiro, o William, o serviço dele, cada um está aqui. Você tem um chamado dentro do teu serviço, dentro de onde o Senhor tem te colocado. E muitas vezes nós somos negligentes, a gente deixa passar despercebido. A gente teve um passeio agora lá em Bonito, final de semana, foi tudo muito corrido, assim, geralmente é tudo corrido legal que acontece, vamos. E lá nós estávamos conversando, lá eu e duas mães, nós conversamos sobre essa geração de agora, uma geração que a gente tem que estar, eu digo, em oração em dobro. Se a pastora Marlene orava e minha mãe, então hoje o pastor e meu pai, hoje a gente tem que orar pelos nossos filhos em dobro. É uma geração que requer muita atenção mesmo, irmãos. A gente tem visto tanta coisa e não é fácil. Satanás não brinca de ser Satanás, né? Assim como Deus não brinca de ser Deus. E Ele tem nos chamado para essa responsabilidade de fazermos a vontade dEle, ainda quanto há tempo. E o tempo, acredito que não seja de muito tempo.
mas Ele é bom e tem nos dado, eu sempre falo assim nas mensagens que eu consigo trazer aqui, que Ele é tão maravilhoso que Ele tem nos dado a chance de despertar ainda contra tempo e de fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Mas primeiramente não esquecendo de quem somos, do que precisamos ser como filhos, primeiramente nele, da essência que precisamos carregar, para que isso flua quando saímos a algum lugar. E assim eu quero deixar essa palavra. Eu acho que a minha palavra não tem sido muito extensa, mas eu quero colocar diante do que o Espírito Santo tem compartilhado, ser obediente à palavra dele e aquilo que ele tem me ministrado. É isso, pastor. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Que você possa ser um instrumento onde Deus te colocou. Mesmo que seja um pouco pequeno, seja uma pessoa, duas, é importante para o Senhor. Amém? Amém. Amém, queridos? Essa história do Felipe, o eunuco, é muito interessante, né? Porque a irmã falou que ele saiu de um local, foi para outro, e a distância de um local para outro estava 150 quilômetros. Mas realmente é mais ou menos isso mesmo. E a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito. O que nós entendemos é que foi algo sobrenatural. É como se o Espírito arrebatasse ele de um local e o transportasse sobrenaturalmente para um outro local, né? É uma coisa assim que poucas vezes você vê no Novo Testamento. Isso aconteceu com Elias, quando ele estava sendo perseguido pelo rei Acabe. O rei Acabe ia falar para ele: ó, Elias está em tal lugar. Ele ia para lá, Deus transportava Elias para um outro lugar. Ele nunca conseguia chegar onde Elias estava, porque Deus o transportava, né? O teletransportava de um lugar para o outro. Então isso aconteceu também com o Felipe. E é interessante essa história, porque o que me chama a atenção é que Deus tira Felipe da multidão e o coloca para caminhar em direção a uma pessoa. Às vezes servir a Deus vai tirar você do meio de uma multidão e vai colocar ao seu lado de uma pessoa que precisa ser cuidada, precisa ser orientada, precisa ser ensinada na palavra. E a pessoa que Deus escolheu para isso é você. A melhor opção que Deus tinha naquele momento para cumprir essa tarefa foi Felipe. E hoje pode ser que seja você, né? Pode ser que nós sejamos escolhidos por Deus para ser alguém que vai fazer um discipulado pessoal, né? Com alguém que Deus quer se revelar através da nossa vida. O fato é que o Senhor queria se revelar ao eunuco através da vida de Felipe. E é isso que Deus quer fazer através da minha vida e da sua. Deus quer se revelar a alguém através da minha vida e da sua vida, como Deus que salva, como Deus que liberta, como Deus que restaura em Cristo Jesus. Porque tudo que aquele eunuco precisava na sua vida era conhecer a Jesus, através da vida de alguém que já o conhecia. Então nós que já conhecemos a Jesus, temos a responsabilidade de levar Jesus para outras pessoas. Amém, igreja? Quem acredita que os dias estão se abreviando aí para apressar a volta de Jesus? Eu estou cada dia mais convicto disso, irmãos. A gente vê como que as coisas estão acontecendo, esse aquecimento global, né? Porque a Bíblia diz que a terra que agora existe, essa terra que nós vemos agora, ela foi guardada como um tesouro para o dia do juízo, que será executado com fogo. Isso está lá em 2 Pedro, né, que essa terra que agora existe, ela foi reservada, ela foi guardada por Deus como um tesouro para o dia do juízo, que será executado com fogo. Ou seja, tudo se queimará. E aí a gente começa a observar, a cada dia que passa está ficando mais intenso o calor na terra. Então você começa a ver que tudo vai se encaixando, né? A gente fica pensando, mas como é que vai se queimar? Irmãos, basta o sol se aproximar um pouquinho mais da terra, basta a camada de ozônio que protege a terra, vamos dizer assim, se romper, e as coisas, vamos dizer assim, tudo aquilo que está na Bíblia se cumpre. Então eu vejo que a cada dia que passa, a gente, observando os sinais bíblicos, a gente começa a compreender que a volta de Jesus está muito próxima.
hoje essa questão da apostasia, né, que é uma coisa assim que está acontecendo cada dia mais. Eu estou cansado de ver vídeos aí de pessoas que estavam dentro de uma igreja e agora não só estão fora da igreja, mas falando mal do Evangelho, né? E hoje eu vi um vídeo de uma pastora, que era esposa do pastor Yosef Akiva, né, um pastor famoso aí, né, no meio pentecostal, nas Assembleias de Deus. E aonde está essa pastora hoje? Vai sair no carnaval, à frente de uma escola de samba, né, desfilando e dançando em homenagem aos orixás. Ou seja, perdeu ou não perdeu a fé? Perdeu a fé, irmãos. Eu digo para as pessoas: perca tudo nessa vida, mas não perca a sua fé. Nós temos que guardar a nossa fé, temos que preservar a nossa fé. A nossa fé é o nosso tesouro. É a fé em Cristo que vai nos manter salvos até o último dia. É a fé no Senhor Jesus que vai nos manter vivos espiritualmente até os últimos dias. Mas se nós perdemos a nossa fé, a gente perde tudo. Então Jó, ele perdeu tudo. Perdeu a saúde, perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu riqueza, mas ele não perdeu a sua fé. Porque ele não perdeu a sua fé, tudo que ele perdeu, ele recuperou. Ou seja, a restituição de Deus entrou na vida dele porque ele não tinha perdido a fé. E tudo aquilo aconteceu para que ele perdesse a fé, mas ele permaneceu fiel a Deus e permaneceu crendo no Senhor até o fim. Então todos nós temos que vencer o desafio de continuar crendo em Deus até o fim, de servir ao Senhor, de evangelizar, de proclamar Cristo a quem está perdido sem salvação, porque quando nós fazemos isso, nós estamos apressando a volta de Jesus, irmãos. A Bíblia diz que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as raças precisam ouvir do Evangelho da salvação. Então, quando o Evangelho do Reino for pregado a todos os reinos da terra, então virá o fim. Em outras palavras, o fim está atrelado à pregação do Evangelho. Então, quanto mais nós pregamos o Evangelho, quanto mais nós trabalhamos para que o Evangelho seja propagado, nós estamos trabalhando para que a volta de Jesus aconteça o mais rápido possível. Então, nós que estamos aqui temos essa missão: guardar a nossa vida do pecado e resgatar aqueles que estão no pecado. Você tem duas missões aí. Primeiro, preservar a sua salvação, preservar-se salvo, né? Manter a sua vida salva. Isso envolve viver em santidade, obedecer a palavra, renunciar aos desejos da carne. Uma das coisas mais difíceis para o crente hoje é renunciar a si mesmo, no tocante ao quê? Aos seus desejos, às suas vontades. E é claro, o Mateus está fazendo teologia, não sei se ele já estudou um pouco sobre isso, mas a conversão de uma pessoa, quando ela tem a experiência da conversão em Cristo, o start de que essa experiência aconteceu é uma mudança de vontade. Qual que é a primeira coisa que muda numa vida de uma pessoa que estava perdido e agora está salvo? A vontade. Você não se torna perfeito, mas você passa a desejar fazer o que Deus quer. Você pode ser cheio de imperfeições, mas a vontade do seu coração muda. O desejo de querer acertar com Deus passa a ser algo vivo, intenso dentro de você. Antes não tinha. Jesus entra e coloca, ele muda a disposição, que a teologia fala, a disposição volitiva, a disposição da vontade, ela é mudada, vamos dizer assim, ela é redirecionada. Ela estava voltada para o pecado, agora ela está voltada para Deus. E aí, em função disso, a gente se converte, a gente muda a direção do nosso caminhar. Então, queridos, nós precisamos avaliar aonde está a nossa vontade, porque quem tem o domínio da nossa vontade, tem o domínio da nossa vida. Se Cristo governa a nossa vontade, Ele governa a nossa vida.
Se o mundo governa a nossa vontade, ele acaba governando a nossa vida, né? Então, por isso que a Bíblia diz que aquele a quem você se submete, desse você se faz escravo. Então, se você se submete ao mundo, você se torna escravo do mundo. Se você se submete a Cristo, você se torna escravo de Cristo. Amém, igreja? Então, elas deixando aí esse finalzinho, né? Que a irmã deixou essa, vamos dizer, ela me deu essa deixa para deixar esse finalzinho. Então eu quero chamar você nesse momento a orar. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui, agradecer a irmã Jéssica que veio nesta noite para compartilhar a palavra de Deus conosco, daquilo que Deus colocou no seu coração, que nós possamos sair daqui com a palavra de Deus no nosso coração, e que essa palavra nos incomode a fazer o que Deus espera que façamos, né? Em tudo aquilo que envolve pregar o Evangelho, viver o Evangelho e preservar a vida do Evangelho em nossas vidas. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite, pelos momentos que o Senhor nos proporcionou aqui, ó Deus, onde tivemos a oportunidade de prestar a Ti o culto que lhe é devido, ouvir a Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração através da Tua serva, irmã Jéssica, ó Deus, meditarmos e refletirmos nessa palavra. E agora, meu Pai, peço que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, guardados, protegidos, debaixo da Tua mão de poder. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, de descanso, de refrigério. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada na Tua presença. Pois eu entrego em Tuas mãos as nossas vidas, eu entrego em Tuas mãos esta igreja. Eu oro a Ti neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Diga: Deus te abençoe. Deus abençoe a todos.